Olá, turmas do 8º e 9º ano. Que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. E hoje eu trago para a gente trabalhar a unidade temática álgebra. Conteúdo, equação polinomial de segundo grau do tipo ax² igual a b. Resolução de equações de segundo grau incompletas por meio de fatoração e resolução e elaboração de problemas envolvendo as equações do segundo grau na forma incompleta ax² igual a b. E aí eu trago aqui as habilidades 9 do 8º ano e 9 do 9º ano, tá? Então a gente vai fazer aí esse trabalho hoje de equação do segundo grau. Lembrando que eu vou trazer mais o contexto voltado para a resolução das equações incompletas, tá? E aí vocês vão ampliar esse conhecimento dentro aí das turmas de vocês com os professores de vocês. Então vamos comigo pensar um pouco. A professora Carla distribuiu entre os alunos cartões contendo números naturais e solicitou que cada dupla sorteassem um cartão. O cartão sorteado será o número que deverá ser colocado no lugar do A na equação ax² igual a b. Em seguida, fazer a devolução do cartão e realizar outro sorteio. O segundo número sorteado deverá ser colocado no lugar do B. Quais são os possíveis valores de x se nos cartões aparecerem os números 4 e 9? Discuta todas as possibilidades. Então, ó, presta bem atenção aí, né? Porque foi um jogo que a professora fez, eles tinham que sortear duas cartinhas aí. Viram que poderia se repetir esse número, tá? Viram que eu tinha que voltar o número que foi escolhido para ficar no lugar da letra A e depois fazer o sorteio novamente com esse número lá incluso no meio dos cartões. Então, pode ser repetido aí esse número. Então, ó, não pensem aqui que 4 vai ser só para B, ou vai ser só para A, 9 vai ser só para B, 9 vai ser só para A, não. Ele aqui disse que ele quer os possíveis valores de x se nos cartões aparecerem os números 4 e 9, tá? Então, não importa a ordem aí que ele vai aparecer. Pode ser no lugar do A, no lugar do B, ou no lugar, né? A gente aí vai tentar identificar aí a resolução. Mas para isso, precisamos conhecer o conteúdo, né? Lembrar um pouco, que eu acredito que alguns aqui já trabalharam esse tema junto com os professores de vocês. E se não trabalharam, vamos conhecer para vocês ampliarem aí junto com os professores. Então, conhecemos como equação do segundo grau toda equação do tipo ax² mais bx mais c igual a 0. Ô, professora, lá vem a famosa letra. Calma aí, que a gente vai entender como é formada essa representação. Lembra que a gente já viu aí as expressões algébricas? Lembra que eu trouxe um pouquinho aí também de equação do primeiro grau? Então, a gente já foi aí trazendo a introdução para a equação do segundo grau, né? Eu preciso entender expressões algébricas, eu preciso entender a equação do primeiro grau para poder entender a do segundo grau. Numa equação do segundo grau, o x é a incógnita. Lembra lá que a gente já tratou de incógnita? E representa um valor desconhecido. É um valor que eu não conheço. Já as letras A, B e C são chamadas coeficientes da equação. A equação do segundo grau recebe esse nome porque é uma equação polinomial, também conhecida como equação quadrática, cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado, tá? Lembra lá de potência? Lembra de potência? Elevado ao quadrado. Então faz essa referência para potência. Veja que o expoente do x está elevado ao quadrado, tá? E aí a gente vai para aquela referência de potência, de quadrado perfeito, está elevado ao quadrado. Eu estou ali multiplicando esse número duas vezes. Lembra disso? Então, vamos lá. Trazer um pouquinho disso para que vocês possam ter referência do porquê desse x estar elevado ao quadrado, tá? Então, eu posso fazer essa relação aí
com a ideia de potência, com a ideia lá de quadrado perfeito, porque estando elevado ao quadrado, eu estou repetindo aquele número 2 vezes a ser multiplicado. Então, aqui eu estou multiplicando o x 2 vezes, ok? Deu para entender? Vamos seguir. Então, para que a gente possa compreender um pouco mais, é preciso que a gente conheça também, né, como esses coeficientes se comportam aí na equação e que tipos de equações eu tenho. Os coeficientes A, B e C são números reais e quando são diferentes de zero, tá? Lembrando, o A, B e o C precisam ser diferentes de zero. Por quê? Para que eles sejam diferentes de zero, a equação é conhecida como completa. Mas, professora, eu tenho ela completa, tudo diferente de zero. Mas eu posso ter ela incompleta? Em que condição eu tenho ela incompleta? Porém, em alguns casos, alguns desses coeficientes são iguais a zero. O que faz com que a equação seja considerada incompleta. Então, eu preciso, para que ela seja completa, ter os coeficientes diferentes de zero e, para que ela se torne incompleta, ter pelo menos um coeficiente zero. Agora, cuidado, cuidado. O coeficiente A tem que ser diferente de zero, pois, do contrário, passa a ser uma equação do primeiro grau. O A é o único que não pode ser zero. Então, eu posso ter o coeficiente do B, né? Ali o coeficiente B, zero, o coeficiente C, zero, mas eu não posso ter o A, zero. Então, é importante que a gente veja essa relação, que para que ela seja completa, eu preciso que todos sejam diferentes de zero, o A, o B e o C. Para que ela seja incompleta, eu só posso ter zero no coeficiente em B ou C. Diante dessa condição aqui, ó, porque o coeficiente A, se ele zerar aqui, ela deixa de ser de segundo grau, gente. Olha como ela fica, bx mais c igual a zero. Porque o A, zero, multiplicando o x ao quadrado, eu eliminei esse x. Todo número multiplicado a zero não é zero? Então, ó, eu fico com a equação do primeiro grau. Então, ela não pode ser zero, né? O coeficiente A não pode ser zero. Beleza? Deu para entender? Vamos seguir para que a gente possa compreender um pouco mais. Então, vamos ver aqui as equações incompletas. 2x elevado ao quadrado igual a zero. Olha aqui. Vejam que aqui ela é incompleta porque A é igual a 2. Vejam que o A não pode ser zero. Se for zero, ela deixa de ser de segundo grau, porque esse x aí, ó, não vai existir. Então, B é igual a zero e C é igual a zero. X elevado ao quadrado mais 2 igual a zero é incompleta, pois A é igual a 1. Esse A é igual a 1 por quê? É o número que está na frente do x. Então, veja que aqui eu tenho 2, aqui eu não tenho nada, mas não tem nada aí na frente, porque a senhora está dizendo que é 1. Porque aqui é como se eu estivesse multiplicando o x a 1, sim. 1 vezes x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Eu não preciso repetir o 1 aí para ele aparecer, tá? Mais 2 igual a 0. É incompleta porque quem é aqui 0? O B. Eu não tenho aí o bx, né? Tá zerado. O coeficiente B ele é 0. Então, ele tirou esse bx aqui da equação. Então, aqui, ó, menos 3x ao quadrado menos 2x igual a 0. É incompleta, pois A é igual a menos 3, cuidado, tá? O sinal vai junto aí com identificação do coeficiente. B é igual a menos 2 e C igual a 0, tá? Então, aí eu tenho 3 tipos de equações incompletas do segundo grau. Resolver uma equação do segundo grau significa determinar os valores reais de x que tornam a equação verdadeira. Esses valores são denominados raízes da equação. Uma equação do segundo grau possui no máximo 2 raízes reais. Então, o valor de x são os valores que vão tornar essa equação verdadeira. Eu não digo que isso aqui, 2x elevado ao quadrado é igual a 0. Então, para ela ser 0 aqui, qual é o valor de x? Para realmente ela zerar, tá? Então, é essa relação aí que eu preciso ter como referência para que eu torne essa equação verdadeira. E lembrando, no máximo, 2 raízes reais são encontradas na
equação do segundo grau. Beleza? Deu para entender? Vamos seguir. Encontre o valor do x para que a área do retângulo abaixo seja igual a 2. Gente, vamos analisar isso aqui. Analisando isso aqui, vejam que eu tenho uma área de um retângulo, né? Em que a base é x menos 2 e a altura x menos 1. Para eu calcular isso aqui, né? Para saber a área, eu tenho os valores aqui em x, que eu não sei qual é, então não vou conseguir descobrir qual é o lado, né? Assim, que me dê a área disso aqui exatamente com um valor, com um número. Então ele quer aqui, para que a área desse retângulo seja igual a 2, eu preciso descobrir o valor de x. Né? Então, a área disso aqui, ele diz que tem que ser 2. Mas eu preciso descobrir o valor de x. E o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui o processo da fatoração para o trabalho da resolução de equação do segundo grau incompleta. Tá? Vamos lá, presta bem atenção, que é bem importante. A área do retângulo é encontrada multiplicando-se a base pela altura. Lembra disso? Então, base vezes altura. Então, ali eu tenho x menos 2 vezes x menos 1. Mas como ele diz que eu preciso saber qual é o valor de x para que a área seja 2, eu preciso igualar isso a 2. Então, a base vezes a altura é igual a 2. Tá aqui. Fiz isso. Agora, a gente vai multiplicar os termos. Como é que a gente vai fazer isso? Presta bem atenção. X eu vou multiplicar com o x que está, ó, aqui, depois da multiplicação. Não tem esse termo aqui, x menos 2, vezes x menos 1, x vezes x, x ao quadrado. Próximo. X vai multiplicar agora com esse menos 1, ó. X vezes menos 1, menos x. Lembrem-se, todo número multiplicado a 1 é ele mesmo. Por isso que eu só repito aqui o x. Porque ficou x elevado ao quadrado. Vai para a potência para poder a gente entender melhor. X vezes x, eu não estou com dois números iguais, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou repetir o número. Quando eu estou multiplicando dois números aí, iguaizinhos aqui, ó. Lembra dessa relação que a gente fez lá em potência? Então, ó, eu estou numa multiplicação de potências. Vamos supor, aqui está 1 elevado nesse x, aqui também tem 1 elevado nesse x. Então, numa multiplicação de potência, eu estou indo para a potência para ficar mais simples de você entender. X e o x não são iguais? Adiciono os expoentes. Se eu tenho 1 aqui e aí que tem um 1, ele vai ser elevado ao quadrado, tá? Traz isso porque aí você tem essa referência do porquê esse x está elevado ao quadrado, tá? Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, lembra lá do jogo de sinais? Multiplicando sinais diferentes, vão ficar negativos. Então, ó, x está positivo e o 1 está negativo. Então, vai ficar negativo, menos x. Menos 2 vezes x, que é agora o que eu vou fazer, menos 2x, porque 2 vezes x, 2x. E como um está positivo e o outro está negativo, na multiplicação vai ficar negativo. E observe que o menos 2 e o menos 1, né? O 2 e o 1 tem o mesmo sinal, menos 2 e menos 1. Quando eu multiplicar sinais iguais na multiplicação, o que é que eu vou fazer? Ficar positivo. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Pronto, professora, numa equação de segundo grau eu sei que eu tenho que deixar igual a 0. Então o que é que eu vou fazer? Não está igual a 2? Passa esse 2 para antes da igualdade. Se ele está positivo depois da igualdade, ele vai passar negativo para antes da igualdade. Então, ó, eu trago ele aqui, ó, negativo. Olha ele aqui. Todo mundo está vendo aí? Menos 2. Pronto. Então, eu tenho o quê? X elevado ao quadrado menos 3x. Por que 3x? Porque eu adicionei, ó, esse x aqui, ó, está elevado a 1 e esse 2x também está elevado a 1. Eu adicionei os dois. Professor, agora me pegou. A adição de sinais, né? Subtração com sinais. Como é que eu vou fazer? Preste atenção que os dois sinais estão iguais. Se estão iguais, eu vou repetir o sinal e vou adicionar os números, tá? Ó, menos x com menos 2x, eu tenho menos 3x, tá? Se liga nisso. Aqui, professor, então se fosse os dois positivos, iria ficar o sinal positivo. Isso. Aqui estão os dois sinais negativos, então vai permanecer negativo. Estou adicionando dois números negativos, tá?
E aqui, ó, mais 2 e menos 2, eles são simétricos. Eu tenho a simetria desses dois números, um negativo e outro positivo. Se eu fizer, o que é que eu tenho que fazer aqui? Lembra lá que tem aquela relação, né, da gente deixar o sinal, se tivessem números aí diferentes, o sinal maior e faz a subtração do número, né? Aqui, no caso, os dois são os números iguais. Então, é só eliminar. É como se eu tivesse um positivo tirando o negativo, se é a mesma quantidade, vai zerar. Zerou. Então, eu fico com quem? X elevado ao quadrado menos 3x igual a zero. Aí, professora, como é que eu vou resolver isso agora? Que eu não sei o valor de x e eu preciso descobrir x. Vamos para a fatoração disso aí? Para eu fatorar isso aí, né, depois da resolução de tudo, após resolver as multiplicações e simplificações, como a gente fez lá, multipliquei, simplifiquei, cheguei a x elevado ao quadrado menos 3x igual a zero. Veja que não tem o coeficiente c. Eu estou com o a e o coeficiente b. Lembram disso que a gente viu lá, a equação completa? Após resolver as multiplicações e simplificações, encontramos uma equação completa do segundo grau com c igual a zero. Esse tipo de equação pode ser resolvida através da fatoração, pois o x se repete em ambos os termos. Assim, iremos colocá-lo em evidência. O que é que eu vou fazer aqui? Se o x aqui, ele está se repetindo aqui, né? Ele está em evidência, né? Ele está se repetindo, eu preciso colocá-lo em evidência. E aí, o que é que eu vou fazer? O x vai multiplicar x menos 3. Por quê, professora? Porque lembra lá que eu falei que x elevado ao quadrado é x vezes x? Lembra de potência? 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, né? É a base repetida pela quantidade de vezes do expoente. E aqui é a mesma coisa. O x está se repetindo 2 vezes. Então, aqui eu tenho quem? X, aí eu coloco a multiplicação, abro parênteses e coloco o outro x dentro do parênteses. E como o x está aqui, ó, associado ao menos 3 também, eu faço o quê? Coloco o menos 3 lá. Porque se eu fizer aquele jogo de multiplicação, x vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes menos 3 vai dar menos 3. Eu volto a esse início aqui. Eu só fiz fatorar isso para deixar em evidência o x. Então, x igual a zero. Por quê? Porque eu preciso aqui fazer essa relação, né, para identificar as raízes. Lembram que eu tenho duas raízes na equação do segundo grau? Então, o x, um x desse daqui vai ser zero. Isso já é uma referência. Eu igualo esse x que está multiplicando a zero e pego o que está dentro do parênteses e igualo a zero também. Ou seja, x menos 3 igual a zero. Então, eu sei que um dos x já é zero e o outro vai ser quem? Se eu tenho x menos 3 igual a zero, lembra lá? Deixa tudo que for com x de um lado e o que não tiver x vai para o outro lado. Então, deixa o x aqui desse lado e esse menos 3 passa para depois da igualdade positivo. Então, o x vai ser igual a 3. Assim, as raízes da equação x elevado ao quadrado menos 3x igual a zero são x' igual a zero e x duas linhas igual a 3. Opa, que não acabou não. Eu achei as raízes, mas para um problema, como a gente está tratando de área, eu só vou ter uma solução aí, tá? O zero, gente, ele não vai entrar para essa solução desse problema, tá? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Se liga. Contudo, substituindo x por zero, as medidas dos lados ficam negativas. Portanto, esse valor não será a resposta da questão. Então, temos que o único resultado possível é x menos 3 igual a zero. Resolvendo essa equação, x menos 3 igual a zero, eu tenho x igual a 3. Veja que no processo de área, eu usei a equação do segundo grau e, ao mesmo tempo, para a resposta do problema, eu não precisei das duas raízes, eu só precisei de uma. Desta forma, o valor do x, para que a área do retângulo seja igual a 2, é x igual a 3. Beleza? Deu para entender? Então, vamos solucionar o nosso problema. Testa aí, tá? Faz o cálculo do zero para você ver que realmente vai ficar negativo. Deixa eu só voltar antes da gente solucionar um pouquinho aqui para eu mostrar a vocês a referência do quadro, que eu acho que é importante para que vocês possam identificar o que eu falei agora, né? Para não ficar dúvidas. Vejam só, se eu substituir aqui zero, ó, 0 menos 2 vai ficar quem? Menos 2.
Se eu substituo aqui o zero, ó, vai ficar quem? Menos 1. Tá? Então, numa área, eu não posso calcular números negativos. E aí, o 3 é quem vai fazer essa relação. 3 menos 2 vai ser quanto? 1. 3 menos 1, 2. Se esse lado é 1 e esse aqui é 2, 2 vezes 1, 2 é a minha área. Beleza? Então, solucionando o nosso problema, a gente chega aqui conclusão. Gente, eu preciso pegar o número 4 e o número 9 e colocá-los tanto na letra A como na letra B. Então, vou ter 4 casos aí. Se eu escolher o 9 para que ele fique na letra A, né? Sorteei o 9, botei lá de volta e sorteei de novo o 9. Então, A foi 9 e B foi 9, nesse caso, né? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? X ao quadrado é igual a 9 sobre 9. Por que isso? Vejam que esse tipo de equação aqui que ele traz, deixa eu voltar o problema só um pouquinho, para que a gente possa, né, entender. Nesse tipo de problema aqui, ele traz que equação? Ax elevado ao quadrado igual a b, tá? Lembre-se que esse b, ele está fazendo a função do c, tá? Lá na equação incompleta. Vejam que eu não tenho o bx, tá? Aqui ele colocou como b, mas é aquele c, né, daquela equação incompleta que a gente tem aí. Então, lembra, foca na equação incompleta que eu gostei no início, que eu tenho só o c e não tenho o b, o coeficiente b, tá? Então, quando a gente chega a isso aí, o que é que a gente percebe aqui, né? Que eu tenho, substituindo aqui, 9 é o coeficiente A, e esse aqui 9, que está ali como B no problema, é o nosso C, né, da equação completa, tá? E eu, como é que eu vou resolver isso? Isso aqui eu preciso resolver da seguinte forma. Se ele está dizendo que 9x elevado ao quadrado é igual a 9, esse 9 que está no A, ele vai ter que passar dividindo para depois da igualdade. Então perceba que no x elevado ao quadrado igual a 9 dividido por 9, eu vou ter 1. Professora, x elevado ao quadrado igual a 1, o que é que eu tenho que fazer? Lembra lá, busca um pouquinho sobre conhecimento de raiz quadrada. Numa equação de segundo grau, eu preciso usar raiz quadrada, tá? E aí, o que é que eu preciso? A raiz quadrada de 1, né? Que eu preciso identificar, eu vou ter o quê? Um valor positivo ou um valor negativo, tá? Eu preciso ver essa relação do valor positivo e negativo. Então, a raiz de 1 vai ser 1. E eu preciso, quando eu estou trabalhando com a raiz, perceber que eu não vou ter só um valor, não. Vejam que eu preciso ter o positivo e o negativo, tá? Para que isso aqui, eu preciso que seja 1 ou menos 1. Beleza? Deu para entender? Então, a gente vai para o segundo caso. Substituir 4, a mesma coisa, ó. O 4 vai passar dividindo para depois da igualdade. E ó, 4 dividido por 4 vai dar 1. Eu vou ter de novo o quê? Uma raiz positiva e uma raiz negativa. Porque eu preciso tirar a raiz quadrada desse número. Quem é a raiz de 1? A raiz de 1 é o próprio 1. Então, eu tiro a raiz tanto para o valor positivo quanto para o valor negativo. Porque na raiz real, é importante que vocês percebam que eu vou ter mais ou menos o resultado. Tá? Sempre vai aparecer mais ou menos. X é igual a mais ou menos e o valor. Então, aqui, ó, mais, né, o 1 positivo e o menos o 1 negativo. Então, aqui a gente pode perceber, no terceiro caso, que o 9 também vai passar dividindo. E aí, o que é que eu tenho aí? 4 sobre 9. Se eu tenho 4 sobre 9, eu não vou fazer essa divisão, não. Porque 4 dividido por 9 vai dar um número decimal. Eu vou jogar essa fração dentro da raiz e tirá-lo da raiz. E como é que eu vou tirar isso de dentro da raiz? 4 não é 2 elevado ao quadrado? 9 não é 3 elevado ao quadrado? Então, ó, quando eu tiro da raiz, sai quem? 2 terços. E aí eu tenho ele como raiz real positivo ou negativo. Então, x pode ser 2 terços ou menos 2 terços. E o caso 4, a mesma coisa. O 4 está lá no A e o 9 no B. E aí eu faço a mesma coisa, ó. Pego o 4, passo dividindo para depois da igualdade, 9 quartos, faço a mesma relação e aí eu vou ter como raiz real 3 meios
ou menos 3 meios. Ok? Deu para entender? Viram aí que eles poderiam fazer 4 situações usando o 4 e o 9, colocados aí ou no coeficiente A ou no coeficiente B. Beleza? Deu para entender? Então, seguem aí o que a gente conseguiu compreender hoje, que numa equação de segundo grau o x é a incógnita e representa um valor desconhecido. Já as letras A, B e C são chamadas coeficientes da equação. Os coeficientes A, B e C são números reais e quando são diferentes de zero, a equação é completa. Porém, em alguns casos, esses coeficientes, sendo igual a zeros, eles passam a ser uma equação considerada incompleta. E cuidado, cuidado, né? Lembrando daquele caso, se o A for zero, eu não tenho equação do segundo grau, ela se torna uma equação do primeiro grau. Então, a equação do segundo grau possui no máximo 2 raízes reais. Beleza? As referências e o meu abraço para você que está sempre aí comigo, todas as terças-feiras. E eu aguardo vocês na próxima terça. Até lá!